615. Quando Jesus está na hóstia, deixa de estar no céu? Quando Jesus está na hóstia, não deixa de estar no céu, mas encontra-se ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. 616. Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas do mundo? Sim, Jesus está presente em todas as hóstias consagradas. 617. Como é possível que Jesus Cristo esteja em todas as hóstias consagradas? Jesus Cristo está em todas as hóstias consagradas, em virtude da onipotência de Deus, a quem nada é impossível. 618. Quando se parte a hóstia, parte-se também o corpo de Jesus Cristo? Quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas partem-se somente as espécies do pão. 619. Em que parte da hóstia fica o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo fica inteiro em todas e em cada uma das partes em que a hóstia foi dividida. 620. Jesus Cristo está tanto numa hóstia grande como na partícula de uma hóstia? Tanto numa hóstia grande como na partícula de uma hóstia está sempre o mesmo Jesus Cristo. 621. Por que motivo se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? A Santíssima Eucaristia é mantida nas igrejas para ser adorada pelos fiéis e levada aos enfermos, quando for necessário. 622. Deve-se adorar a Eucaristia? A Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Parágrafo 2º. Da instituição e dos efeitos do sacramento da Eucaristia. 623. Em que momento Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia? Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia na última ceia que celebrou com seus discípulos na noite que precedeu sua paixão. 624. Por que Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia? Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia por 3 razões principais. Primeiro, para que seja o sacrifício da nova lei. Segundo, para que seja o alimento da nossa alma. Terceiro, para que seja um memorial perpétuo da sua paixão e morte, e um penhor precioso do seu amor para conosco e da vida eterna. 625. Por que Jesus Cristo instituiu este sacramento sob as espécies de pão e de vinho? Jesus Cristo instituiu este sacramento sob as espécies de pão e de vinho, porque a Eucaristia devia ser nosso alimento espiritual, e era por isso conveniente que nos fosse dada em forma de comida e de bebida. 626. Que efeitos produz em nós a Santíssima Eucaristia? Os principais efeitos que a Santíssima Eucaristia produz em quem a recebe dignamente são estes. Primeiro, preserva e aumenta a vida da alma, que é a graça, como o alimento material sustenta e aumenta a vida do corpo. Segundo, perdoa os pecados veniais e preserva dos mortais, produz consolação espiritual. 627. A Santíssima Eucaristia não produz outros efeitos? Sim, a Santíssima Eucaristia produz em nós outros 3 efeitos, a saber: primeiro, enfraquece as nossas paixões e particularmente amortece em nós o fogo da concupiscência. Segundo,
aumenta em nós o fervor da caridade para com Deus e com o próximo, e ajuda-nos a proceder em conformidade com os desejos de Jesus Cristo. Terceiro, dá-nos um penhor da glória futura e da ressurreição do nosso corpo. Parágrafo 3º. Das disposições necessárias para bem comungar. 628. O sacramento da Eucaristia sempre produz em nós os seus efeitos maravilhosos? O sacramento da Eucaristia produz em nós os seus maravilhosos efeitos quando o recebemos com as devidas disposições. 629. Quantas coisas são necessárias para fazer uma comunhão bem feita? Para fazer uma comunhão bem feita, são necessárias 3 coisas. Primeiro, estar em estado de graça. Segundo, estar em jejum desde 3 horas antes da comunhão. Terceiro, saber o que se vai receber e aproximar-se da Sagrada Comunhão com devoção. 630. Que quer dizer estar em estado de graça? Estar em estado de graça quer dizer ter a consciência limpa de todo o pecado mortal. 631. Quem se reconhece em pecado mortal, que deve fazer antes de comungar? Quem se reconhece em pecado mortal, deve fazer uma boa confissão antes de comungar. Não basta o ato de contrição perfeita, sem a confissão, para fazer uma comunhão bem feita. 632. Porque não basta o ato de contrição perfeita a quem sabe que está em pecado mortal para poder comungar? Porque a Igreja ordenou, por respeito a este sacramento, que aquele que é culpado de pecado mortal não ouse receber a comunhão sem primeiro se confessar. 633. Quem comungasse em pecado mortal receberia Jesus Cristo? Quem comungasse em pecado mortal receberia Jesus Cristo, mas não a sua graça. Pelo contrário, cometeria sacrilégio e incorreria na sentença de condenação. 634. Como é o jejum exigido antes da comunhão? Antes da comunhão é necessário o jejum natural, que consiste em abster-se de qualquer espécie de comida ou bebida. 635. Pode comungar quem engoliu restos de comida presos aos dentes? Quem engoliu restos de comida presos aos dentes pode comungar, porque já não são tomados como alimentos ou perderam tal condição. 636. Quem não está em jejum pode comungar alguma vez? Comungar sem estar em jejum é permitido aos doentes que estão em perigo de morte e aos que sofrem com enfermidades prolongadas. A comunhão feita pelos doentes em perigo de morte chama-se viático, porque os sustenta na viagem que eles fazem desta vida à eternidade. 637. Que significam as palavras saber o que se vai receber? Saber o que se vai receber significa conhecer o que é ensinado a respeito deste sacramento na doutrina cristã e acreditá-lo firmemente. 638. Que quer dizer comungar com devoção? Comungar com devoção quer dizer aproximar-se da Sagrada Comunhão com humildade e modéstia, tanto na própria pessoa como no vestir, e fazer a preparação antes e a ação de graças após a comunhão. 639. Em que consiste a preparação antes da comunhão? A preparação antes da comunhão consiste em nos entretermos algum tempo a considerar quem é aquele que vamos receber e quem somos nós, e em fazer atos de fé, esperança, caridade,
contrição, adoração, humildade e desejo de receber Jesus Cristo. 640. Em que consiste a ação de graças depois da comunhão? A ação de graças depois da comunhão consiste em permanecermos recolhidos para honrar a presença do Senhor dentro de nós mesmos, renovando os atos de fé, esperança, caridade, adoração, agradecimento, oferecimento e súplica, pedindo, sobretudo, aquelas graças que são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos obrigados a rezar.